Graça e paz, igreja. Boa noite para todos, amém? Quantos estão felizes com Jesus aí? Diga glória a Deus. Amados, preste atenção no que eu vou te falar. Isso serve para você que está aqui na igreja e serve também para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais. Hoje nós iremos iniciar aqui um propósito de oração. 30 dias de oração. Quem está aqui na igreja sabe que nós não temos culto todo dia, né? Então como que a gente vai fazer isso? Pelo YouTube e pelo Facebook. Então, o primeiro dia é hoje, vou trazer a pregação e no final a gente ora abrindo. A partir de amanhã, segunda-feira, nós iremos começar a postar às 18 horas, 6 horas da noite, horário de Brasília e Brasil, estes vídeos de oração. Qual é o tema da campanha? Diga assim comigo: Jeová Jirê. É isso. Então nós vamos entender isso aqui hoje. Para você que está no Facebook e no YouTube, principalmente para quem recebeu o link aí pelo WhatsApp, se inscreva aí nesse canal, deixa o sininho ativado, porque nesse canal do YouTube, é um canal que estava parado. A gente vai trabalhar com ele, onde eu vou postar muitos estudos bíblicos e as pregações e os cultos ao vivo, nós iremos transmitir neste canal, da qual você está assistindo agora. Porque os demais canais a gente já está aí com outro tipo de conteúdo. Então eu vou fixar esse canal para colocar estudos bíblicos, inclusive vou pegar estudos bíblicos antigos lá dos outros canais e começar a repostar aqui nesse canal para quem não tem ou não pegou, ou não viu, assistir, tá bom? E estudos novos, inclusive o conteúdo que eu gravei lá na Terra Santa em Israel, nós iremos postar neste canal, fica ligado aí. E sempre que assistir um vídeo, marca o joinha, o gostei, deixa o like e a curtida, tá bom? Amados, abra a sua Bíblia, vocês aí, em Gênesis capítulo 22. Deixa a Bíblia aberta. Eu vou fazer um resumão aqui no começo, para falar sobre os altares da vida de Abraão. Rapidão resumo, para a gente chegar no quarto altar, ou, dependendo da colocação, quinto altar. Por que quarto ou quinto? Porque na verdade Abraão ele vai restaurar um outro altar que ele já tinha levantado a primeira vez. Então se a gente for contar ele como um a mais, é 5. Se não, é só 4, tá bom? A palavra altar significa lugar aonde se faz sacrifícios. O que significa altar? Lugar aonde se faz sacrifícios, tá? Deixa a sua Bíblia, você aqui na igreja, e quem está na internet, deixa a Bíblia aberta. Eu vou tacar um resumão aqui, não precisa você acompanhar, que eu vou correr. O primeiro altar que Abraão levanta é quando ele recebe uma profecia, um chamado de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar, porque altar é lugar aonde nós fazemos um pacto, uma aliança com as palavras proféticas que Deus tem para a gente. Abraão, ele recebe um comando de Deus, e em Gênesis, capítulo 12, versículos 7 e 8, diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente.
edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. O primeiro altar na vida de Abraão é Betel. O que significa Betel? Quem lembra? Casa de Deus. Não vou explicar, vou correr. Segundo altar, Abraão ele vai para o Egito, vai lá para o Egito. Egito relembra ou remete para nós mundão, perdição. A casa de Deus, se fosse fazer uma aplicação para a igreja local, é aqui, onde a gente está em comunhão. Primeiro altar foi na casa de Deus. O vínculo com Deus, o relacionamento com Deus. Depois ele vai para o Egito. Egito, mundão, feitiçaria, bruxaria, encantamento. Lá ele vai mentir. Lá ele vai fazer coisa errada e quase se lasca. Só que Deus tinha uma promessa para a vida dele. Deus tinha um chamado para ele. E em Gênesis capítulo de número 13, Abraão está voltando, saindo do Egito e volta até Betel. Aí, Gênesis 13, versículo 3 e 4. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar aonde estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou o nome do Senhor. A gente pode contar com um segundo altar? Pode. Mas é o mesmo, no mesmo lugar de Betel. Esse altar, esse segundo altar, ele representa a reconciliação. Esse segundo altar representa ele voltando para Betel, para a casa de Deus, para a intimidade com Deus. Saiu do Egito, pecado, da iniquidade, do meio do ambiente de feitiçaria, e voltou para um ambiente de adoração. Então esse altar é o altar da reconciliação e da restauração. Como eu disse, eu não vou explicar, estou fazendo um resumão. O terceiro altar é o altar em Manre, ainda em Gênesis capítulo 13, o versículo 18. Depois que Abraão brigou, discutiu, deu problema entre os pastores de ovelha dele com os pastores de ovelha de Ló, seu sobrinho, deu problema. E Deus disse para Abraão: Abraão, você tem que se apartar dele, não está dando certo. Quando Abraão se desliga dele emocionalmente e financeiramente, porque tem a ver com o gado, a primeira coisa que Deus faz é: Abraão, levanta os teus olhos. E ele olhou para todos os lados, para o sul, para o norte, para o leste e para o oeste. Peregrina Abraão por toda essa terra. Ele vai marchando, demarcando o território. Toda essa terra eu te darei. Gênesis 13, 18. Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Todo mundo prega que Moriá é o altar da bênção financeira de Abraão. Tem um monte de pregador que faz a campanha para falar de Jeová Jirê, para falar de Isaac, o voto de Isaac, conectando ao financeiro. A pessoa faz a aplicação que quiser, irmão. Mas eu quero dizer para você que o altar da bênção financeira na vida de Abraão é em Manre. A palavra Manre significa força no hebraico e significa também riqueza. Quando Abraão sai do Egito, ele já sai de lá rico. Já sai de lá o quê?
Só que tem o rico e o rico dos ricos. Em Manre, quando ele estabelece o altar, ele está no lugar que naquela época era como se fosse um oásis no Egito, no deserto, quer dizer. Era o metro quadrado mais caro que havia naquela época. Um lugar com água, com sombra, com plantas no meio do deserto. Ele não é só um cara rico, ele é o mais rico da história, em Manre. E ele vai caminhar para o quarto altar. Qual? Ele já recebeu a promessa. Ele já foi próspero. Deus já abençoou ele grandemente. Abraão é um cara conhecido. Abraão vence guerra. Ele tem tudo. Mas o que ele mais desejava era ter um filho. Vai se passar entre 14 a 18 anos, quando ele chega do quarto altar na vida dele. Os 3 primeiros altares na vida de Abraão, acho que uns 3, 4 anos atrás, se não me falha a memória, foi 3 anos atrás, um ano antes da pandemia, a gente fez a campanha sobre os altares, lembra? E eu lembro que eu usei uma ministração para cada altar de Abraão. Aqui eu estou dando um resumão, por isso que às vezes fica sem compreensão. Mas tem esses vídeos aí por aí também. Mas preste bem atenção. Abraão, ele se encontra com 18, eu vou dar essa data, 18 anos aproximadamente, que Deus tinha feito a promessa para ele. Eu vou te dar um filho. Abraão, olha as estrelas do céu, olha a areia do mar. Olha, Abraão, a tua descendência será grande. Farei de ti uma grande nação. Quantas promessas, quantas profecias. Toda a peregrinação de Abraão foi por causa de uma profecia. Sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrar, e farei de ti uma grande nação. Olha a promessa, olha a profecia. Quando ele recebe essa profecia em Gênesis 12, ele levanta o altar e sela a profecia. Os 3 primeiros altares na vida de Abraão, foi ele fazendo espontaneamente. Ele quis. Ele fez espontânea, ele quis. O 4º e o 5º altar, é Deus que pede. É quem? Uma coisa é você vir trazer uma oferta para a casa do Senhor, voluntariamente. Outra coisa é Deus te pedir. É ou não é? Não tem diferença, irmãos? Porque quando você faz de livre e espontânea vontade, você faz do jeito que você quiser, é ou não é? Mas tem coisas que Deus pede especificamente. Ele já está num alto nível de frustração e decepção. Poxa, passaram-se 18 anos e até hoje o milagre não aconteceu. E aí, irmãos? Abraão, ele está no ápice da fadiga emocional. E Deus, ele vai se relacionar com Abraão através dos altares, a fim de se revelar a ele de uma forma extraordinária e forte. No altar serve para Deus reafirmar as profecias que ele já determinou. O 4º altar na vida de Abraão é o altar da batalha espiritual. É o altar de lutar contra a fadiga, o desânimo, a desesperança. O 4º altar é para pegar aquela profecia, aquele potencial de bênção e lutar pelaquilo.
Gênesis capítulo 15, do versículo 9 ao 12. Deus chega para ele e diz assim: Abraão, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rolinha, um pombinho, e trouxe todos estes. Olha o que Abraão faz com o sacrifício, ó. Os partiu ao meio e pôs cada parte deles uma de frente da outra. Mas as aves ele não partiu. As aves de rapina, os urubus, as águias, não sabe qual que é o tipo de ave que descia. Olha aqui para mim. Abraão pega esses animais, mata eles, divide eles no meio. Imagina o sangue, o cheiro do sangue, os urubus, ó. Lembra da parábola do semeador? Quem lembra? Mateus capítulo 13, é isso ou não é? Lembra da explicação de Jesus? O que significa as aves do céu? Quem lembra? As aves do céu representam o próprio diabo, os demônios, que ficam voando, ó, pairando para roubar a semente. Aqui os urubus, vou chamar de urubu, sabe qual que é a ave? Pode ser uma águia também que come carne. Mas os urubus, quando sente o cheiro do sacrifício dele, tenta roubar, contaminar, profanar, sujar o sacrifício. Olha a batalha espiritual. Diga assim: quando Deus pede o nosso sacrifício. Diga assim: quando Deus chama a gente para o altar, o diabo sempre vai se levantar para impedir o sacrifício. É uma realidade. Você vê que nos 3 altares anteriores ele não teve dificuldade. Mas quando Deus pede, quando Deus chama, as aves do céu, querendo roubar, comer. E um animal daquele, se tocasse no sacrifício, o sacrifício já era impuro, já não valia. Mas sabe o que Abraão faz? A Bíblia diz assim, ó: Abraão, porém, as enxotava, ó. Sai, bicho, sai. Para os urubus não pegar o sacrifício. O cara já estava na fadiga emocional, frustrado, decepcionado. Porque nesse capítulo ele está tão triste dentro de casa, ele está tão decepcionado. Deus fala assim para ele: Abraão, sai de dentro de casa e olha lá para o céu. Por que dentro de casa? É onde estava o problema. Ele olhava para a esposa, poxa, 18 anos Deus prometeu e até agora nada. Abraão, sai desse ambiente de conflito, vai lá para fora, olha as estrelas do céu, conta. Aí é nessa que ele chama Abraão para o quarto altar. Está vendo que não dá tempo de eu explicar, que eu estou fazendo só um resumão? Mas é interessante o negócio. Abraão então vai enxotar, dar chute. Resumindo, a resposta veio. Depois disso, passou-se mais algum tempo. Quando Abraão foi visitado por 3 anjos, junto com a sua esposa. Um daqueles anjos veio para destruir Sodoma, o outro para destruir Gomorra, e o terceiro veio para abençoar ele. Comeram junto, foram fazer o que tinha que fazer. O anjo se vira para Sara. Por que você riu? Estou resumindo, tá, irmãos?
porque você riu dentro de si, o nome do seu filho será Isaque. A palavra Isaque significa riso, sorriso. Porque tinha se passado 24 anos. Quantos anos? E o milagre não tinha acontecido. Um daqueles homens diz para Abraão, e Sara está lá perto e ouve: daqui 1 ano eu vou voltar aqui e você vai ter o filho. A Bíblia diz que ela não acreditou, ela riu consigo mesmo, riu para dentro. Sabe aquela risadinha? Estamos aí já 24 anos esperando e nada. A época que você riu, o nome do menino vai ser Isaque. Porque todas as vezes que você olhar para ele, você vai ver que você riu, não acreditou, mas Deus provou que era Deus. O tempo passa. O tempo faz o quê? Agora vai chegar onde que eu quero, aonde você abriu a sua Bíblia. Gênesis 22. O tempo passou. E aí, o versículo 1 de Gênesis 22, eu vou ler aqui na tradução da King James atualizada, diz assim, ó: passando esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão a uma prova, convocando-o, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondendo, disse: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, o teu filho, o teu único filho, a quem tu muito ama, vai-te à terra de Moriá e sacrifica ali como um holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Amém? A Bíblia vai meio que falar mais ocultamente, dizendo que Isaque é um menino. Isaque é o quê? Um garoto, menino. Não dá para precisar a idade exatamente, mas o menino é de adolescente para adulto. O adulto lá é quando a pessoa alcança a maioridade. Ah, pastor, é lógico. Só que não é a maioridade como a nossa, que é 18 anos. Normalmente é 30 anos de idade, quando a Bíblia chama alguém. E o homem, quando fala o homem, ou a mulher, além de estar falando o gênero, está falando também a idade. Acima de 30 anos. É o adulto. Mas como a gente não sabe precisar, vamos fazer um combinado. Vamos supor que Isaque tem 20 anos de idade. Amém? O menino. 20 anos tinha se passado, aonde Abraão estava vivendo em plena felicidade, alegria, contentamento. Por quê? Porque Deus tinha respondido os seus altares. Deus tinha cumprido a promessa. 30 anos, ou melhor, 20 anos, que aparentemente há um silêncio na Bíblia. Depois desses acontecimentos, aí o menino já está grande. Já aparece o Isaque grande, 20 anos de idade. O que aconteceu nesses 20 anos? Abraão meio que, a Bíblia não vai relatar. Abraão agora não vai mais dedicar tanto a Deus, a obedecer a Deus, a sacrificar, a adorar. Ele vai cuidar da criança, do menino, da família.
Ele vai aproveitar a bênção dele, o milagre dele. 20 anos se passa, que aparentemente Abraão não escuta mais a voz de Deus, porque Deus não fala mais com ele, porque talvez ele está muito ocupado com a bênção dele. Acontece nos dias de hoje isso, irmão, ainda? Gente que recebe a bênção, estava ali, enquanto a bênção não tinha acontecido, ele estava atento, ó. Que Deus, que? Fala comigo, Senhor. Depois que recebe o milagre, quer saber mais de Deus. Já me respondeu, já recebi a minha bênção, já estou com o meu milagre. Isso acontece ou não acontece? Acontece, irmão. Tem gente aqui pedindo a bênção, quando Deus abençoar, ele sabe que vai embora. Não volta mais, não lembra mais de Deus. Mas isso é outro papo. 20 anos se passa e Deus chama ele. Uma coisa eu aprendo: o ouvido que um dia ouviu ao Senhor, ele sempre vai estar treinado para ouvir novamente. Passou 20 anos, Deus não falou com ele, talvez ele falou com Deus, mas Deus não respondeu ele. E eu vou te provar aqui que ele estava muito ocupado, o coração dele estava muito ocupado. E Deus chega para ele e fala: Abraão, toma o teu filho, a quem você ama muito. Vai e sobe uma das montanhas, lá em Moriá. Uma daquelas montanhas eu vou indicar para você, aonde você vai sacrificar ele por mim. Não é contraditório, irmão? Você está aqui lutando por uma bênção e depois que recebe a bênção, Deus te pede ela de volta? Não é? Mas, Senhor, Abraão ficou 25 anos, quantos anos? 25 anos orando, jejuando, buscando. Recebi o milagre, e depois do milagre, um tempo, Deus vai e pede de volta. Que coisa doida. Que coisa maluca. Mas foi exatamente isso. Aí nós vamos começar a entrar dentro do original aqui. Eu anotei aqui algumas palavras para a gente dar uma aprofundada. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim: Abraão, pega o teu único filho. A pergunta que eu te faço é: Abraão só tinha um filho ou tinha outro filho, irmão? Ele tinha 2, não tinha? Cadê o outro? Ismael. Não era o filho da promessa. Era o filho da carne, do desespero, do erro. Era o filho que ele tentou dar o jeitinho dele, ajudar Deus. E todas as vezes que a gente tenta ajudar Deus, dar o nosso jeitinho, dá ruim. Não vai dar certo. Não era o filho da obediência, era o filho da desobediência. Aqui dá uma pregação tão linda isso. Um estudo tão top. Mas uma outra hora a gente fala sobre isso. Porque o filho da obediência, o filho do Espírito, o filho da profecia, era o que tinha que vir a partir de Sara. Não a partir da empregada dele, de Agar. Mas porque quando a Bíblia diz, pega o teu único filho, sabendo que ele tinha outro, é porque era o filho do coração dele. Era o filho do coração dele. Era o que ele realmente
amava. A expressão hebraica para único, Yakid, é a expressão hebraica, ou a palavra hebraica. Único significa apenas um. Pega apenas um. Você tem dois, pega apenas um. Mas ele está falando qual é. Essa palavra único também significa o solitário. Por implicação, o termo único quer dizer o amado. Todo casal que tem um único filho, ele vai ser um filho amado pelos dois. Mas, além da conta. Então, por implicação, até a tradução também tem a ver com amado. Por quê? Diga assim comigo. Aquele que não pode ser substituído. É o único. Então essa expressão único pode significar aquele que não pode ser. Eu tenho essa taça, eu só tenho ela. Não tem outra? Não, eu só tenho essa. Não tem como trocar? Não, só tenho essa. Não tem como ser substituído. Por que eu tenho que falar isso? Porque tem hora que Deus pede umas coisas para a gente, e a gente fala assim, mas Senhor, não pode, tem que ser essa taça? Não pode ser um copo de plástico? Não pode ser uma outra caneca? Abraão, eu quero aquilo que não tem como ser substituído. Eu quero isso de você. Ai, mas Deus, Ele é preciso, né? Rigoroso, né? Pega o teu filho, o teu único filho. Então, o único filho é aquele que não pode ser. Ah, mas pode ser Ismael? Não, eu quero Isaque, a quem tu amas muito. No sentido negativo da palavra único, também pode encontrar-se a palavra desolado. Porque quando a gente tem algo único e a gente perde isso, a gente fica desolado. Único tem a ver com estar sozinho. Deus diz para ele, Abraão, vai, pega esse teu único filho, o amado, aquele que não pode ser substituído, e leva ele para uma das montanhas lá em Moriá, e sacrifica ele ali para mim. Eu encontro duas outras palavras. Quantas? A palavra sacrificar e a palavra holocausto. Quando a gente lê a Bíblia e não tem o acesso ao entendimento no original, a gente erra muito, principalmente no português, principalmente as traduções que nós temos da Bíblia que deixam a desejar. Porque, por exemplo, palavra oferta e às vezes sacrifício é a mesma coisa na Bíblia, nas traduções que a gente tem. Só que quando você pesquisa no original, são palavras diferentes. Por que são palavras diferentes? Porque são palavras com conotações, atitudes, que mais? Cerimônias, tudo diferente. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim que Abel ofereceu ao Senhor, o Caim também ofereceu ao Senhor. Gênesis capítulo 4. A palavra oferta ali é minha. Olha aí como é que muda. E aqui é outra expressão.
aqui é a palavra olá no hebraico. Como é que é o nome da palavra? A palavra sacrifício é a palavra olá. Isso significa aquilo que sobe. Por quê? Porque esse era o tipo de oferta que deveria ser queimada para a fumaça. Para a fumaça o que, irmãos? Subir. Então, quando eu fazia uma oferta de verdura, uma oferta de libação, que eram os sacrifícios líquidos, não tinha como queimar isso. Então, quando a Bíblia diz, eu quero sacrifício, aí nós encontramos a palavra olá, já está dizendo para o cara, ó, vai ter que queimar, vai ter que meter fogo, a fumaça vai ter que subir. Olha como é que muda. Muda totalmente. Então nós temos aqui a oferta queimada. Amém? A oferta queimada. Outra coisa, junto com esta palavra, sacrifício, e a outra palavra é holocausto, vem da mesma raiz semântica de olá, alá, no hebraico. Alá significa fazer subir. Holocausto aqui, nessa passagem, é fazer subir a oferta. Está ligado ao conceito que um tempo atrás nós fizemos uma campanha da elevação. Eu poderia aqui ficar um tempão explicando para você que quando você levanta o altar, sacrifica, o seu espírito é elevado às dimensões celestiais. Eu poderia aqui falar para vocês do altar de Manoá, o pai de Sansão, que quando ele sacrificou, ele recebe uma profecia, ele sacrifica, e a Bíblia diz que os anjos sobem na chama do altar, escalam, e a mesma palavra de subir lá é de oferta. Eu poderia aqui falar da escada de Jacó, que quando o altar é feito, a escada de Jacó se estabelece, os anjos sobem e descem pela escada. Tudo isso é por causa do sacrifício. Mas uma coisa eu quero te explicar. Toda oferta havia um propósito. É uma linguagem de adoração. Diga assim, oferta é uma linguagem de adoração. Ó, aqui é olá, tem minhá, tem corban, tem um monte de outras palavras para oferta. Aqui é olá, é a oferta queimada. É a oferta que faz a fumaça subir. Quando essa fumaça sobe, fisicamente, ela vai desaparecer aqui, ó. Espiritualmente, aí eu poderia citar para você, anota aí para você ler na sua casa, Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 8, tá? Você vai ver a mesma relação, os anjos descendo, no momento do sacrifício, pegando o sacrifício, o incenso, mesclando com as orações e apresentando a fumaça do sacrifício nas narinas de Deus, como um cheiro de suavidade. Quando a gente oferta, irmãos, a nossa oração, ela é elevada. E Deus, Ele não ouve com o ouvido, Ele ouve a oração pelo cheiro que a oração exala. E aonde? No altar. Por isso que nós somos um altar. Por isso que Paulo diz que nós devemos ser um sacrifício vivo. Alguém que exala toda hora uma fragrância de adoração.
Poderia também ficar aqui mais umas 2 horas explicando que no mundo espiritual existem cheiros espirituais. Quando o povo fez o bezerro de ouro, quem lembra do bezerro de ouro? O que Deus disse? Está fedendo nas minhas narinas, o pecado de vocês. Todo o altar, ou ele cheira bem as narinas de Deus, ou ele cheira mal. Se o altar é uma pessoa, você está cheiroso ou está fedido hoje? É outra história. Mas o que a gente coloca no sacrifício, sobe no mundo espiritual, para trazer respostas para a gente. A palavra holocausto aqui, que é o termo hebraico alar, significa fazer subir, tem a ver com elevação, significa também uma escada, inclusive uma escada ascendente, uma escada que sobe, e significa também degraus, subir degraus. Também significa aproximar-se. O sentido figurado da expressão alar, olha o tanto, irmãos, eu não anotei todos não, só alguns aqui para a gente falar. Sabe o que significa holocausto e essa expressão alar? Significa surgir, exaltar, alvorecer, ou seja, trazer o dia. Tem a ver também com encerrar o dia. Tem a ver com oferecer, com mencionar, com sobressair, com restaurar, com definir, com quebrar. Tudo isso é feito no altar. Para que serve um altar? Para tudo isso aqui. E outras coisas mais. Irmão, isso aqui é só um dos entendimentos de vários que a gente tem. Abraão, pega esse menino que você ama muito, coloca ele no altar, sacrifica, queima ele por mim. O que Abraão faz, irmãos? Ele sai em obediência a Deus. A Bíblia diz que ele levanta de madrugada, que hora? Chama 2 servos dele. Eu vi um pastor dizendo, eu também achei bacana, até ri na época. Abraão levantou de madrugada para a mulher não ver. Porque da outra vez que ele deu ouvido à mulher, ele deu rata. É verdade. Foi Sara que disse para ele, olha, eu estou velha demais, homem. Estou batendo os queixos já. Estou que nem um maracujá. Não dá mais para ter filhos. Tu está aí com fogo na roupa, Abraão. Pega uma mulher dessas aí. Uma das minhas servas, tem um filho com ela. Um pouco foi a influência dela. Imagina agora, quantos anos que foi que eles esperaram? 25? Aí tinha passado mais 20 anos, o menino estava com 20 anos. Imagina Abraão ter que chegar em Sara, amor, acorda aí. Deus mandou eu sacrificar o menino. Imagina. Imagina tu ora, Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro e Deus te dá. Aí você, nossa, aí amor, Deus me deu o carro, Deus abençoou. Tempo depois você chega nessa pessoa, amor. Aí não dá, né, irmão? E aí? Deus o quê? Tu tá doido, Abraão? Tu bebeu cachaça demais? Tu fumou maconha estragada, Abraão? Tu vai sacrificar esse menino para quê? Tu é louco? Diga assim, existem coisas que nós temos que aprender a guardar só para nós. Tem coisas, irmãos, que você tem que aprender a guardar só para você. Coisas que Deus revela só para você. Não adianta você falar para outros. Vão decepcionar você, vão frustrar. Vão falar, você está louco. Não conte.
Nós chamamos isso de incubação de fé. Ele guarda para ele. Ele incuba a fé dele. Ele não conta para ninguém o que ele vai fazer. Ele caminha 3 dias. Quantos dias? Quando eles avistam a montanha, 3 dias de caminhada. Ele chega no pé da montanha. Ele levou 2 moços, 2 trabalhadores, cooperadores, um jumento e o Isaac. Quando ele chega no pé da montanha, ele fala assim para os moços: ó, fiquem aqui, vocês com o jumento, porque daqui para frente eu vou com o menino. Aí o povo se pergunta: mas por que deixou o jumento lá embaixo? Também já ouvi, concordo? Tá bem. Deixou o jumento lá e os moços ficou lá também, porque imagina Abraão subindo lá na montanha para sacrificar Isaac, para amarrar eles, os 2 trabalhadores dele, ia falar: você está louco, Abraão? Poderia tentar impedir ele, sim ou não, irmãos? Era uma possibilidade. Na hora de sacrificar, ele não poderia ficar em dúvida e falar assim: não, você quer saber? Ao invés de sacrificar o menino, eu vou sacrificar esse jumento. Poderia? Poderia. Tudo era possível. Mas Abraão é esperto. Fica aqui, vocês 2 e o jumento. Fica aí. Eu vou subir mais o menino lá em cima. Depois da gente ter adorado, a gente vai voltar. No meio do caminho, eles subiram a montanha. Isaac resolve falar. Pela primeira vez, Isaac vai falar. Isaac chega para o pai e diz assim: pai, eu estou vendo aqui o fogo. Estou vendo o quê? Eu estou vendo aqui a lenha. Pai, eu estou vendo aqui o cutelo. Mas cadê o sacrifício? Cadê o carneiro, o cordeiro, a cabra? Cadê o animal para expiação? O que Abraão responde para ele? Meu filho, Deus proverá. Dentro dele tem um propósito. Dentro dele tem um quê? Daqui para frente é que vai começar a nossa campanha. Nós iremos fazer 30 dias de oração. Preste atenção nisso aqui que eu vou te falar, que é daqui agora que começa. O segredo está na caminhada. O segredo está no que ele gerou dentro dele, Abraão. Que aqui em Gênesis não vai ter resposta. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, sabe o que ele diz lá? Abraão, ele acreditava, ele o quê? Que das cinzas Deus poderia ressuscitar o seu filho. Aqui, ó. Abraão subiu na montanha. Dentro dele, na cabeça dele, ninguém sabia, ele não contou, só ele e Deus. Quando eu matar esse menino, sacrificar ele, queimar ele, eu acredito que depois que tiver só as cinzas, Deus vai ressuscitar ele. Quem já ouviu falar da mitologia da fênix? Faz assim. Não é assim a fênix? Morre e ressuscita, é ou não é? Olha que cara louco. Uma coisa é alguém ter um infarto, levar um tiro. Que tipo de outra coisa? Sei lá, qualquer outro tipo de morte. E a gente orar para a pessoa ressuscitar. Porque eu estou vendo o corpo ali. Outra coisa é alguém chegar aqui, pastor, aqui, irmão, ó. Você acredita? Pastor, está aqui, ó. Dentro de um potinho. Que isso? É meu filho.
Ora para ele ressuscitar. O que tu fez com ele, mulher? Cremei. Tu quer que ressuscita ele? O que tu faria, irmão? É muita maconha. Bebeu muita cachaça. É muita loucura. É ou não é? Pois é isso que Abraão acreditava. Que depois das cinzas, Deus poderia ressuscitar o seu filho. Olha que loucura. Ele gera isso em 3 dias de caminhada. Sabe como que eu apelidei esse tipo de milagre? Milagre absurdo. Deus, ele pode fazer o absurdo na sua vida. Deus, ele pode fazer um milagre que você vai falar assim: meu Deus do céu, meu Deus. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: isso é absurdo o que aconteceu. Eu creio, irmão, que num processo de exercício de fé, de oração, de altar, de sacrifício, se Deus respondeu a Abraão, Ele pode responder você também. Com milagres absurdos. Ele sobe. Ele diz para o filho dele: meu filho, Deus proverá. A palavra jirê, aí nós vamos entrar aqui. A palavra jirê, que é prover, fornecer, também significa ver, também significa enxergar, manifestar, revelar. Quando eu chego para você aqui e digo assim: irmão, você vai receber uma provisão de Deus. Qual que é o entendimento do crente, e principalmente do crente pentecostal, que está acostumado a orar e falar: Deus, manda a provisão. Eu estou esperando um milagre. A provisão para a gente é aquele milagre que eu preciso agora, assim, para resolver um problema, uma situação agora. Cortou a minha energia, pastor. Deus tem que fazer um milagre de provisão, tem que pagar essa energia para religar. Aí a gente ora, a gente clama, Deus faz alguém te emprestar, te dar, sei lá, alguma coisa acontece. Pronto, a energia voltou. Aí você vem aqui testemunhar: pastor, a energia foi ligada. Eu recebi um milagre de provisão. Só que provisão é muito mais do que isso. A própria palavra provisão. Pro é a preposição. Por exemplo, se a gente pega no grego, quando a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, naquela parte que diz que a gente vai lutar contra, a nossa luta, ela não é com carne e sangue, ela é contra os principados, as potestades. Essa palavra contra é o verbo grego pros, que vem disso, é a frente. Pro é a preposição de antecipação. Provisão. O que é visão? Ver, enxergar. Então, provisão é enxergar, é ver antes mesmo de chegar lá, de acontecer. Então, a provisão que você testemunhou aqui, da energia, não é uma provisão. É uma resposta de um... Porque a provisão de verdade é aquilo que você já sabe que vai acontecer, que ainda não aconteceu, mas ela já espera você, ela está na sua frente, ela está adiante de você.
A provisão são tipos de milagre que estão nas dimensões espirituais, celestiais. As provisões fazem parte de milagres que já estão pré-estabelecidos, pré-criados em Deus, para pegar em você, para se manifestar em tua vida. Quando Abraão diz assim para o seu filho, Deus proverá. A visão dele, irmão, está indo lá no mundo espiritual. Está indo lá nas regiões celestiais. E lá ele já está vendo Deus preparando o milagre para ele. Ele está dizendo, eu vou chegar lá. E o milagre vai ter, preparado. Sabe aqueles ditados antigos? Quando você vem com a milharina, o fubá, eu já estou com o cuscuz pronto. Provisão é isso. É quando você prepara a milharina. Vai fazer o quê? Não, já fiz o cuscuz já há muito tempo. Antecipação. Só que para receber esses milagres de provisão, tem que ser gente com visão à frente. Você não pode olhar para essa realidade agora. Agora, pega essa para você. Agora você está lascado. Agora você está sem um tostão no bolso. Agora você está raspando as moedas e contando. Meu Deus, 10, 20, 30, 50, 1,20, 1,10. Porque você está sem dinheiro. Provisão é saber que eu já tenho, que isso vai acontecer. Quando eu chegar lá, o céu vai abrir, algo vai acontecer e eu vou ver a glória de Deus. Provisão. É só quem tem visão à frente. É só quem consegue sair dessa realidade. Agora você diz para mim, pastor, eu preciso de um milagre de provisão no meu casamento. Você já consegue enxergar o esposo ou a esposa que hoje, agora, nessa realidade, neste momento, nesses dias, está parecendo uma caninana? Vocês estão parecendo, a casa de vocês está parecendo o UFC. É briga porrada no octógono todo dia. Você quer receber milagre de provisão, igreja? Quem quer? Quem está no YouTube que quer? No Facebook? A pergunta é, você tem essa visão? Você consegue enxergar à frente? Você consegue enxergar além da situação, além da realidade que você está vivendo hoje? Eu estou doente, estou enfermo. Você já consegue se ver curado? Sarado, livre da dor, da inflamação, da infecção, do câncer. Você já começa a se ver depois. Abraão, quantos dias de caminhada? O escritor aos Hebreus diz, 3 dias dentro dele, eu já estou me vendo. Vou obedecer a Deus, queimar o menino, sacrificar, mas já estou vendo ele ressuscitar. Quem, irmãos, tem uma visão como esse cara? Por que ele é o pai da fé? Porque ele é maluco. Porque ele é doido. Porque ele enxerga aonde ninguém poderia enxergar. Naquela época, há quantos mil anos atrás, quem é que falava de ressurreição, irmão? No coração daquele homem já havia os milagres de ressurreição. E quem é que pode pensar em ressurreição, senão alguém que tem um relacionamento com Deus, que sabe que para Deus nada é impossível. Só quem se relaciona com Deus do impossível. Você
que não consegue enxergar, como diz o ditado, um palmo na tua cara, vive só murmurando, reclamando, não consegue já se ver futuramente, não projeta, não tem essa visão à frente, você vive a vida nessa realidade aqui. E é difícil, irmão, trabalhar com esse tipo de gente. Eu já contei o testemunho para vocês de uma das formas que... Eu até estava viajando com o pessoal na Israel e eu contando para eles que teve uma época da minha vida, financeiramente, não que está bom agora, já estou me vendo à frente, tá? Eu estou vendo a provisão. Mas teve uns anos atrás, irmão, nós estávamos lascados, devendo 6 meses de aluguel, lascado. Sem dinheiro para botar gasolina no carro, já quase querendo vender o carro, comprando a 100 com osso, e é bom, viu, irmão? Na época era R$2 o quilo, hoje está 10, olha. Aqui em Goiás eu não sei, mas o povo descobriu. Minha mãe mandava a gente comprar, às vezes, quando eu era criança, vai lá, menino, comprar bisteca. Nós chamávamos de bisteca, quem é do Nordeste. Era o que ninguém queria. E aí, endividado, uma vez eu liguei para o apóstolo Gelson. E nem era apóstolo ainda. Muitos anos atrás. Eu estou lascado também, Eliseu. Não tem dinheiro para te dar. Mas sai dessa neurose, Eliseu. Ele falou para mim. Sai dessa tua realidade. Eu vou te passar um negócio que eu fiz e deu certo. Altar de oração. Fez o quê? Eliseu, você vai fazer 7 horas. Quantas horas? Eu falei, não, moço, você está doido. 7 horas de oração, dizendo o seguinte: o Senhor é bom e a sua misericórdia. Eu vou ficar falando só isso? 7 horas só falando isso. Que nem um mantra, uma repetição. Para quê, meu irmão? Para a tua alma sair dessa realidade. Para você convencer a tua alma de que mesmo que a situação está ruim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura. Já está lascado? Não tenho nada a perder? Vou fazer. Eu e a pastora, minha esposa, 7 horas. Senhor é bom, misericórdia dura para sempre. Deitava, o Senhor é bom, em pé, perna cruzada, o Senhor é bom, todo jeito, o Senhor é bom, o Senhor é bom. 7 horas, irmão. Minha mente já estava dando curto-circuito. E detalhe, em jejum, tá? Sem assistir televisão, sem nada, só andando dentro de casa, o Senhor é bom. Quem entrasse naquele momento, o Senhor é bom, é a misericórdia. Pai diz, não, o Senhor é bom. Ligar o telefone, o Senhor é bom. Só assim. Nos últimos minutos, quando a gente entregou o altar de 7 horas, eu falei, o Senhor é bom mesmo. Terminou, Jesus. Minha esposa, ela, cansada, ela viu quando o anjo saiu assim, ó, pela porta do quarto, onde a gente estava orando e entregando. Tá bom. Você viu? Amém. Glória a Deus. Uma semana depois, quanto tempo? Uma semana depois, ixi, a hora já foi, né? Minha mãe fala assim, Eliseu, vem fazer uma campanha aqui na igreja. Lá na igreja dela. Aí eu fui fazer a campanha, 3 dias. Sexta, sábado, domingo. E aí, tinha umas 40 pessoas na campanha. E nós levantamos um altar. Tinha acabado de sair de um altar. Levantei uma oferta. Gente, vamos fazer uma oferta nessa campanha? No final dos 3 dias, 40 pessoas. Irmão, milagre, tu acredita em milagre? Aproximadamente R$6.000 a oferta. E quê? Fora os testemunhos depois do povo. Aí a minha mãe chega assim, Eliseu, eu senti de Deus e não quero nada não, pega tudo para você. E ela nem sabia,
porque nós não contava o que passava com a gente. 6 meses de aluguel, nós pagamos tudo. Fazia uns 3, 4 anos que a gente não ia no cinema, porque não tinha dinheiro para ir no cinema, irmão. Você acredita que nós passou isso? Eu sei. Agora nós vamos no cinema, vamos fazer com uma comidinha, do bom e do melhor. Resposta de quê? Altar. Porque o que você gera aqui agora no altar, reflete na frente. Abraão, ele não estava vivendo apenas aquele momento, o aqui e agora. Abraão, ele se projetava, a fé dele era à frente. Então, prover, girê, milagres de provisão é isso. É Deus se antecipar. Quando você sai da sua casa para vir aqui para um culto como esse, você sai de lá crendo que quando você se unir com os irmãos aqui, você vai receber? Às vezes o nosso problema é esse. Pelo contrário, tem gente que sai de casa, eu vou lá já para contar para o pastor o que é que está acontecendo. É esse menino, é esse marido, é esse cachorro, é o periquito, é o papagaio, é tudo. Não, às vezes desabafar é bom, irmão, não tem problema não. Mas tem pessoas que só vivem nessa realidade agora, nesse momento agora. Eles não conseguem se projetar à frente. Para finalizar, Abraão e Isaque representam o que os teólogos dizem, figura tipológica. Figura o quê? Abraão, ele vai fazer, olha aqui, ó. Estou deixando 2 folhas, tá? Porque o tempo já foi. Dava mais 2 horas. Eu vou deixar para lá. Abraão é a figura tipológica de Deus com Jesus. O que é isso? O que Deus fez entregando o seu filho, Abraão fez o mesmo. Nesse dia aqui, Abraão, ele ultrapassa o limite da fé humana, da razão humana, da lógica humana. Abraão, ele vai provar para Deus que mesmo ele amando o filho dele muito, e talvez a mais do que Deus, Abraão vai provar que um homem pecaminoso, errado, ímpio, como ele era, e como você é, e como eu sou, como nós somos, consegue obedecer a Deus nas últimas consequências. E o segredo não está apenas na fé, o segredo está em obedecer. Mas obedecer não é com a fé ingênua, burra, me perdoe a expressão. É uma fé inteligente, porque eu estou caminhando 3 dias, me antecipando. Eu creio que quando eu sacrificar, obedecendo a Deus, das cinzas, Deus vai ressuscitar o meu. O escritor aos Hebreus diz assim, considerando. Qual é a expressão lá? Abraão considerou que Deus era poderoso. Que Deus era o quê? Considerou pensou, imaginou, maquinou, raciocinou, é a lógica. Só que não é uma lógica baseada na ciência humana. Ele considerou que Deus era poderoso para ele queimar o menino, ficar só as cinzas do altar, e Deus ressuscitar ele, reintegrar a matéria dele, aquelas cinzas voltar e o menino ficar inteiro de novo. E ele sai gerando isso dentro dele. Ele tem aqui a lenha. A Bíblia, João Almeida não diz, mas a King James, quando eles pararam lá no pé do monte,
E na concordância Strong's também tem, que eu fui lá verificar. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Gênesis 22, versículo 6. Então tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de Isaque. Na João Almeida não tem essa parte, colocou sobre os ombros. Só fala que Abraão pegou a lenha e levou. Quem é que está carregando a lenha? Isaque. O que representa a lenha? A lenha representa o madeiro. A lenha representa a cruz. Quem que leva a cruz? É o pai ou é o filho? O filho. Jesus não carregou a cruz? Ó, carregando a lenha. O altar era a montanha. Aonde é que Jesus Cristo foi crucificado? Eu fui lá no monte, tá, irmão? Depois eu vou mostrar o vídeo para vocês. Nós foi lá no monte da crucificação. Lá. Ele tinha o cutelo para imolar o sacrifício. Ele tinha o fogo. A fumaça ia subir. Olha aqui, ó. Isaque. Obediente. Ele aprendeu a obedecer o pai. Jesus também não obedeceu ao pai? Sim ou não? A mesma agonia que Jesus sabia que ele ia morrer pelos pecados, a Bíblia não vai dizer, mas eu quero acreditar que é a mesma agonia que Isaque também tem, quando ele sabe que o pai dele vai matar ele. Se for possível, passa de mim esse. Mas o profeta Isaías diz, e como ovelha muda, ele foi levado ao... Quando Abraão amarra Isaque, você vê Isaque reclamando? Falando, pai, o que você está fazendo? Não, ele só obedece. Está lá amarradinho no altar, pronto para ser morto. Aqui eu aprendo uma coisa, não vai dar tempo da gente terminar a pregação, mas aqui eu aprendo uma coisa. A igreja, principalmente nós que somos uma igreja apostólica, a igreja de pais e filhos, a gente carrega essa visão de ministério. Nós não queremos apenas pessoas que frequentam, nós queremos filhos. Porque gente que frequenta, irmãos, igrejas, que tem as suas lideranças, ele pode vir aqui visitar, não tem problema nenhum. Mas existem coisas que eu não posso falar porque não é o meu filho. Eu vou dar um comando, vou dar uma instrução, e chega lá o pastor vai dar outra. Instrução, destino, nós damos para os filhos. O maior desafio da igreja apostólica é gerar filhos que obedeçam a nível de se tornarem um sacrifício. Hoje é tão difícil, irmão, você se sacrificar, não pelas suas causas, mas sacrificar pela vontade do Pai. Isaque não está obedecendo, não é porque ele gosta, não é porque ele é bonito, não é nada disso não. É para fazer a vontade do Pai. Quando a gente rejeita e abandona pecado, vem para o culto, vem para orar, quando a gente dá o nosso melhor, não quer dizer que a gente somos pessoas boazinhas, não. É porque nós queremos agradar o... Se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a... Depois da morte de Jesus, o que aconteceu? Fogo, Pentecoste, sacrifício. Nós temos aqui o cutelo, que é a representação da palavra que penetra. Então nós temos aqui lenha, que é a cruz. Nós temos aqui o Isaque, que é o sacrifício.
Nós temos aqui o fogo, olha, não dá tempo de falar tudo. Nós temos aqui o cutelo, a nachaire, a palavra que penetra. Nós temos aqui um monte de elementos de revelação. Quem é que não sabe que quando Abraão foi sacrificar, Deus disse: para, Abraão, Abraão, não precisa mais, porque agora eu sei que tu obedece. Olha como que é simples. Lembra? É que é para finalizar e a gente orar e abrir a campanha. Só para quem quiser também, né? Lá no pé da montanha, Isaac perguntou: pai, cadê o animal do sacrifício? O que Abraão disse? Deus o quê? Deus já está preparando. Eu já estou vendo ele preparando. Como é que é isso, pai? Não sei. Eu só sei que ele é poderoso. Eu só sei que ele pode. Como isso vai acontecer? Não sei. Mas eu sei que vai acontecer. Quando ele está lá, ó, e ele para. A Bíblia vai dizer que atrás dele, ele olha para trás. O que ele encontra lá, irmãos? Quem lembra? Um carneiro amarrado pelas patas e o chifre. Como? No alto da montanha, do nada, aparece um carneiro amarrado, atado pelo chifre, pronto, só para colocar no altar e emolar no lugar de Isaac. A gente apelidou isso de milagre criativo. Mas você vai entender que hoje é um milagre de provisão. É um milagre que você gera. Não sabe como é que vai acontecer, mas você vai lá na frente. Você entra no mundo espiritual e vive já o futuro que Deus preparou de bênção para você. É assim, irmão, ó. Eu vou colocar esse púlpito aqui. Vou dar uma explicação. E isso é para todas as bênçãos, tá? Vê se está pegando aí, o Lucas, tá? Vamos supor que esse púlpito aqui é o seu milagre, é a sua bênção. É a cura, é a libertação, é o relacionamento restaurado, é o milagre de riquezas na vida financeira, é a sua bênção. Você está aqui, ó. Ele está lá na frente. Ele está no futuro. Você está aqui atrás. Eu já vou gerando, já estou vendo ele lá na frente, mas não cheguei lá. Para mim chegar até lá, eu tenho que trilhar um caminho de obediência, de fé. Talvez se ele estiver muito longe eu não enxergo, mas eu sei que ele está lá. E por que eu sei que ele está lá? É porque eu tenho um Deus, que ele não é uma entidade, ele não é um guia, ele é um pai, ele é uma mãe. E Jesus diz assim, ó, e os pais de vocês, vou colocar no plural, tá? Mas ele falou só o pai, porque o pai é a figura do provedor. Mas vou dizer, os pais de vocês, eles são maus. Mas mesmo ele sendo mau, ele sabe dar bons presentes, boas dádivas aos seus. Aí Jesus disse assim, quanto mais o Pai Celestial. Como uma criança que engatia para a gente chegar até lá. É a nossa trajetória de fé. Sabe por que a gente às vezes não chega lá? Porque a nossa visão é cega, não consegue. Ao invés de chegar lá, vai aqui, ó. Está cego. Aí vai talvez para o outro lado, ó. Mas o milagre está lá na frente. Provisão é isso. Ele já está preparando. Para quando eu chegar lá, Pai, cheguei. Lembra do cuscuz?
já está pronto, ó. Ele já preparou para você. Agora é você só desfrutar. Só vive esse tipo de milagre, só vive esse tipo de bênção, só experimenta esse tipo de profecia quem tem uma fé visionária. Quem não tem medo de obedecer para sacrificar. Quem não tem medo de levantar altar, mesmo que ninguém venha saber o que é que você vai fazer. Pai, o que é que nós vamos fazer lá? Não, vamos só adorar, depois nós volta. E cadê o sacrifício? O Senhor proverá. Essa palavra proverá, ou girê, significa revelação. Manifestação significa ver. Deus vai se mostrar para você. Deus vai se revelar para você. Deus vai se tornar visível para você. No altar do milagre. Vamos se pôr de pé. Quem está em casa, prepare para orar. Eu vou fazer uma leitura de um textinho que eu encontrei, de um pessoal que é judeu messiânico, sobre essa parte de Isaac e Abraão. O texto diz assim, ó: Deus providenciou para si o cordeiro do holocausto. Abraão diz para Isaac isso, que Deus preparou, que Deus estava preparando um sacrifício para si mesmo. Embora lá na montanha, a princípio, vemos apenas duas figuras, que é Abraão e Isaac, o pai e o filho. Depois de um tempo, mais um personagem entra nesse cenário: o carneiro preso no mato, atado pelos pés e chifre. O cordeiro que Deus providenciou para si mesmo, para o holocausto. Nem Abraão e nem nós, leitores, poderíamos ver como e quando o carneiro chegou lá. Ele simplesmente estava lá. Olha que fantástico. E tinha estado lá desde o princípio. Isso aqui é forte, estou arrepiando, ó. Em fontes judaicas, este carneiro é considerado uma criatura de grande importância. E está incluído na lista das coisas que Deus criou no crepúsculo do final do 6º dia da criação, quando a terra produziu os animais, no último dia. A totalidade do projeto de Deus para as gerações, o seu plano completo para a humanidade, 6º dia, está dentro dessa cena. No início, há dois, o pai e o filho. No entanto, na dispensação da plenitude dos tempos, olha que forte, que é esse trajeto que eu falei, o púlpito e você vai indo. Isso é a dispensação do tempo, ó. Dispensação do tempo é uma expressão teológica, mas quer dizer isso, ao longo do tempo, no percurso, no período, até você chegar lá. Ele vai dizer aqui, ó: na dispensação da plenitude dos tempos, verifique-se que há um cordeiro que desde a criação do mundo foi designado ao sacrifício. Eu ouvi por trás do véu
celestial essas palavras: não Isaque, mas o cordeiro predestinado para o holocausto. O cordeiro morto, desde a fundação do mundo, substituiu aquele sacrifício no altar. Aquele próprio pai chamou o seu filho de primogênito. Então, esse comentário aqui, ele ilustra essa passagem deste milagre. Efésios 1, 3. Bendito seja Deus, o nosso Pai, que preparou, predestinou, criou antes e nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Aonde? Nos lugares celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Existe uma dimensão espiritual que deve ser acessada, aonde já está tudo reservado para mim e para você. Sabe quem é que libera essas bênçãos? Você acabou de aprender. Jeová Jireh. Quer chegar lá? Quer que ele antecipa? Quer que ele acelere? Primeira coisa, saia dessa realidade. Não olhe para a circunstância agora. Pode até viver, porque é humano, você às vezes não tem. O foco, a visão, a fé, projeta ela lá no futuro. Projeta ela lá na frente. Não olhe para mim, não olhe para as pessoas, olhe para você. Veja esses 30 dias de oração a partir de hoje com esse olhar. Eu vou tomar posse daquilo que Deus já está preparando para o casamento, para a minha saúde, para finanças, para causas, o que você quiser. Nós vamos nos antecipar, nós vamos chegar lá. Coloque as mãos sobre o seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero agora entrar nesta dimensão espiritual de Jeová Jireh, o Deus da provisão. Senhor, eu quero agora trilhar um caminho de oração, de adoração, de sacrifício, de oferta, de tempo. Senhor, tudo que o Senhor colocar em meu coração durante essa campanha, eu estou aqui para obedecer. Me ajude a completar o meu destino, o meu propósito nessa terra. Senhor, aquilo que quer me prender nesta existência, nesta realidade criada pelo diabo, pelo ambiente ruim, pela alma ferida, eu saio desta situação, deste ambiente, eu saio deste estado emocional e psicológico de que eu não vou vencer. Pelo contrário, eu saio dessa mentalidade e começo a me projetar à frente, acima dessa situação de miséria, de pobreza,
de dívida, de problemas financeiros. Eu saio agora e subo acima dos principados, das potestades. Eu saio agora e me projeto à frente nesse problema na vida amorosa, e já me enxergo feliz, restaurado nesta área. Eu já me projeto para frente, aonde eu já estou curado. Não aceito mais doenças e enfermidades, porque eu estou indo em espírito ao lugar aonde Jeová Jireh já preparou a minha cura. Senhor, eu me projeto à frente desses problemas que cercam a minha família, que quer mandar uma mensagem para mim, dizendo que a família é destruída, amaldiçoada, que essas pessoas que fazem parte da minha família, que eu amo, são pessoas que são predestinadas para o inferno, para o pecado, para as coisas ruins. Eu me projeto à frente. Eu vou lá na frente e já vejo o meu Pai, Jeová Jireh, salvando, libertando, transformando essa família. Eu já me vejo declarando: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu já vejo essas pessoas da minha família libertas, transformadas, cheias do Espírito Santo. Senhor, durante esses dias de oração, eu não sei como, mas o Senhor vai operar o absurdo. Eu quero declarar: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Amém? Antes de você sentar, fique em pé ainda. Quem está em casa, se prepara para o que eu vou te falar. Se você quer, e entendeu também, você quer fazer um voto nessa campanha? Para quem está no Facebook e no YouTube, vai aparecer na sua tela o número do Pix para você fazer o seu voto. E o voto, você não está comprando um milagre, você não está pagando. Diga assim comigo: altar é lugar de sacrifício. Você viu o que representa a oferta? Ó, a fumaça que sobe. Cheiro de suavidade. Linguagem de adoração. No altar é onde Deus se manifesta. A sua oferta, ela ajuda a falar o que você quer. A oferta, ela fala no mundo espiritual. Sempre foi uma linguagem de adoração. Você vai preparar então uma oferta para até o final da campanha. Eu disse que é quantos dias? 30 dias. Você tem um mês então para trazer uma oferta de sacrifício. E o que é sacrifício? É qualquer oferta? Não, é aquela que Deus vai colocar no seu coração. Você tem coragem de orar aqui hoje e falar: Deus, coloca o valor no meu coração? Você tem? Então você vai fazer isso. Eu não vou nem te chamar aqui, porque eu vou deixar você fazer isso. Eu vou só orar e pedir a Deus: Senhor, coloca no coração dessa pessoa. Lembra que eu falei:
os 3 primeiros altares de Abraão, foi ele que fez, livre e espontaneamente. Os últimos 2, foi Deus que pediu. Cuidado, viu? Porque Deus pode te pedir nessa campanha aqui agora, um Isaac da vida. Só não se esqueça que ele é Jirê, tá? Que quando você vier com a sua oferta, se prepare, ele já está preparando. Eu vou orar por você então. Quem está na internet, no Facebook, no YouTube, aí eu tenho uma oferta agora, eu vou, no começo do mês, vou ter, e já quero fazer. A partir de hoje você pode ficar à vontade. Amanhã, 18 horas, horário de Brasília, vai ter o segundo vídeo. Sabe onde eu estou fazendo essa campanha? No monte. Abraão não foi para o monte sacrificar? Eu estou indo fazer essas orações lá, viu? Para representar um monte. Ora eu vou gravar lá e ora eu gravo em casa também as orações. Mas a maioria delas eu quero gravar todas no monte. A maioria, não sei quantas. Eu vou levar o seu nome, o seu pedido, a sua oferta, a sua vida para o monte também, como Abraão fez, subiu a montanha. Eu já fui lá, eu já me antecipei, já tem algumas orações gravadas. Amanhã eu vou postar primeiro e depois nós vamos postando. Aí você vai pegar as orações e vai fazer as orações. Combinado? Coloque então a mão no seu coração. Deus vai te falar, viu? O valor. Tem gente aqui que Deus não vai falar. Aí você faz espontaneamente. Como Abraão fez espontaneamente. Mas eu sinto no meu espírito que Deus vai chamar algumas pessoas para um valor talvez até pesado. Vai representar o morear da tua vida. Só não se esqueça que quando você vir com a sua oferta, o milagre já aconteceu no mundo espiritual, ó. Mas por que eu tenho que levar a oferta? Porque eu tenho que trilhar o caminho de obediência. Porque eu tenho que entrar nessa dispensação do tempo. E eu vou indo, adorando, glorificando e dizendo: o Senhor proverá. Desafio até você que está falando: olha, eu não tenho nem dinheiro para fazer essa oferta. Entra. Você tem 30 dias. Entra. Que até o final dos 30 dias, o Senhor proverá. Espírito Santo de Deus. Que não haja nenhum tipo de manipulação humana, nenhum tipo de chantagem emocional. Somente quem recebeu no Espírito essa palavra. Somente para quem no Espírito está dizendo: é para mim essa palavra, é para mim essa campanha, esse altar é meu, é eu que vou fazer, porque eu quero experimentar Jeová Jireh. Toca essa pessoa agora sim. Durante esses dias, fala com ele, fala com ela. Traz, meu Pai, a importância. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo aqui agora? Que tem pessoas que no decorrer desses dias, só porque fez a oração aqui hoje, já fizeram a oração, já falaram para Deus colocar o valor. Só por você ter feito isso, quando você for dar a sua oferta, é muito maior do que você está pensando agora. Porque haverá uma liberação de um milagre muito grande. Eu vou dar um exemplo. Você talvez falou: nossa, é muito para mim R$500 ou R$1.000. Quando você for trazer a oferta, vai ser muito mais do que isso. Porque você vai testemunhar: pastor, a bênção foi muito grande. Tem outros que vão receber depois.
Mas algumas pessoas Deus vai visitar sim. Ele vai falar contigo. Durante esses dias Ele vai falar contigo. Ele vai te incomodar. Enquanto você não trouxer, enquanto você não depositar, enquanto você não der a sua oferta, você não vai ter paz. Você chamou Ele no altar. Você diz: Senhor, eu quero viver essa provisão, esse milagre criativo. Você vai receber na sua saúde. Apresenta o casamento, apresenta a família, apresenta qualquer coisa no altar. Não sei como, mas Ele vai fazer. Senhor, toca, Pai, e honra cada um, Pai, em nome de Jesus. Eu quero que você adore essa canção junto com o Lucas. Feche seus olhos. Já vai apresentando aí no altar. Já vai pedindo o que você quer. A partir de hoje, quem te perguntar, você vai dizer: Jeová Jireh, Deus proverá. Ah, mulher, seu casamento está assim, tá, mas Deus proverá. Ah, o teu dinheiro está assim, tá, mas Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Este lugar, Deus proverá. Tu és real. Deus proverá. Saúde, Deus proverá. Me entregar Riantorrasto condoro mandara balabasuri cantoro balabasuri andara malamas. Deus proverá. Deus proverá. Abri os olhos. Deus proverá. Eu posso. Deus proverá. Enxergar. Deus está criando. Entender. Deus proverá. Deus vai se manifestar. Deus está vendo. Deus vai se revelar. Jeová Jireh. Rei Calabacandara Palabasuri Candara Balabas. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do Deus proverá. De toda a Deus proverá. Sem jamais te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Deus proverá. Rabalabacandara palabaçu. Este lugar Para o seu ministério, para a sua vida espiritual, para os dons espirituais que você quer, se prepare. Deus já está provendo. Deus já está provendo. Tarabacandara palabasuri candara palabas. O teu toque abriu os olhos do meu já está coração. Preparado para você. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás, meu Deus, os teus ouvidos ao meu clamor. Jeová Jireh, Deus proverá. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança. Deus proverá. E a causa na justiça, Deus já está provendo. Minha fonte é o teu amor, minha colheita. O processo trabalhista de herança, a compra, a venda, o aluguel, Deus proverá. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, como o nosso tempo já se foi, eu tomei o tempo todo, eu quero aproveitar e convidar vocês para ofertar. Deixa a palavra de oferta para o próximo culto. Pega a sua oferta voluntária, você vai ofertar. Quem quiser, que estiver no YouTube aí, no Facebook, quiser contribuir com a sua oferta voluntária, tem o superchat, tem as estrelas. Pode se tornar um membro do canal, um apoiador no Facebook. Deixa Deus te usar aí também. Pode ir, Vera, já, para ganhar tempo. Senhor Deus, eu quero abençoar a vida de cada um que nesse dia está ofertando, está dizimando, entregando propósitos, votos. Recebe, Pai, como um cheiro de suavidade, como um sacrifício agradável a Ti, Senhor. Recebe, meu Pai, porque é honra que essa pessoa está semeando. Eu quero profetizar agora que toda a força do mal, cortador, migrador, devorador, destruidor, todo mal que está operando nas finanças, seja repreendido agora. Senhor, traz uma colheita de milagres. Senhor Jesus, tudo que essa pessoa está semeando, 30, 60 e 100 vezes mais é o que essa pessoa vai colher. Nós declaramos, meu Pai, a bênção do Senhor. Honra, Pai, em nome de Jesus. Continue ainda de pé. Nós vamos cear. Também já vou aqui orar pela ceia. A palavra do Senhor diz que há poder no sangue para remir os pecados, para purificar. Jesus disse, lá em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Seus pais comeram o pão da terra e morreram, mas quem de mim se alimenta, eu ressuscitarei no último dia. Quem de mim se alimenta, tem a vida eterna, tem parte comigo. Jesus diz em João capítulo 6, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. É isso que alimenta o nosso espírito, meu irmão. É isso que alimenta o nosso espírito, irmã. Talvez você está fraco espiritualmente. Ai, pastor, estou com vontade de pecar, de ir para o mundo, estou afastado, estou frio. É porque o seu espírito não está se alimentando. Uma das formas de se alimentar é a palavra, porque a palavra é o pão. Mas não só a palavra, a pregação, o estudo, a ceia, o corpo é o sustento. Estenda ali as mãos em direção às irmãs que estão com a ceia. Deus, nós queremos te dar graça por este pão, por este suco de uva. Representa o vinho, representa a tua carne e o teu sangue, Senhor. Obrigado, Pai, por o Senhor ter extraído da terra tanto o suco de uva como esse pão.
queremos levantar a Ti, Senhor, e declarar que o Senhor é o nosso Salvador. Eu quero declarar para essa igreja a remissão dos pecados, toda frieza espiritual, morte espiritual gerada pelo pecado, vai morrer. O desejo, a compulsão, a vontade, a frieza, quando essa pessoa comer do corpo e do sangue, vai ser fortalecido, vai ser cheio do Espírito, porque é no sangue que está o Espírito. Enche eles do Espírito, Senhor, enche. Quem comer desse corpo vai receber essa herança, esse poder. Obrigado, Senhor, por ter se entregado naquela cruz, por doar o teu sangue, por doar o teu corpo. E em memória de Ti, Senhor Jesus, nós celebramos e Te adoramos. Obrigado, Senhor. Amém? As irmãs vão passar aí, você pode pegar e já pode participar. Ele preparou a lenha pro altar, mas o cordeiro se entregou em meu lugar. Que era morte em vida se tornou o sacrifício. Eu sou, faz arder teu fogo em meu coração, faz arder teu fogo em meu coração. Ele preparou a lenha pro altar, mas o cordeiro se entregou em meu lugar. Que era morte em vida se tornou o sacrifício. Eu sou, faz arder teu fogo em meu coração. Oh, aleluia! Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de bênção, por mais essa campanha que se inicia, por mais um dia de ceiar, de celebrar, de adorar, mais um dia em comunhão com a igreja, mais um dia de transmissão pela internet. Obrigado por tudo, Jesus. Queremos mais, eu sei que o Senhor tem mais. E durante esses dias, Senhor, o mais vai ser liberado, e eu creio, em nome de Jesus. Participe, tome, coma. Deixa eu falar algo para vocês antes de finalizar. Se tem alguém aqui na igreja que não faz parte do grupo da igreja, do WhatsApp, entra. Porque todo dia que a gente postar o vídeo, nós vamos colocar lá, tá? Dessa campanha de oração. Então você daqui da igreja, que quer receber esses vídeos, essas orações, e participar da campanha, que não adianta só entrar aqui, irmão, e não fazer as orações. E detalhe, tá? Os vídeos é no máximo 15 minutos agora. O povo encheu tanto meu saco, que era 1h30 às vezes. Agora é 15 minutos. No máximo, tá? Então entra na campanha.
Seu compromisso é isso por dia. Vou gastar 10, 15 minutos por dia na oração. Só. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Você vai testemunhar também de grandes milagres. Então, se tem alguém aqui na igreja que não tem o Zap, pega aí com a apóstola Cleise lá, com a pastora Guilmar, e participe também para você estar recebendo o link. Tá bom? Amanhã nós vamos para o segundo vídeo. Amanhã é só oração, não tem pregação. Certo? Estenda as mãos. Diga assim: que a graça, a comunhão, a consolação, a unção, o amor de Deus seja sobre a minha vida, sobre a minha família, não só hoje, mas por todo sempre. Amém? Esqueci uma coisa antes de sair. A primeira terça-feira de dezembro, eu tenho um encontro aqui com vocês, tá? Primeiro o quê? Eu anunciei antes da gente ir para Israel, vou repetir. Domingo agora dá tempo de avisar mais uma vez. Próximo domingo. Nós vamos começar um culto, que eu não vou chamar de culto, eu vou chamar de escola. Escola Parnassá. É uma vez por mês só, para falar sobre finanças. Parnassá é uma palavra hebraica que não tem tradução para o português, mas é tudo aquilo que indica riqueza e prosperidade financeira. Então nós vamos ter um culto especial para isso. Você que quer prosperar e aprender, receber chaves de revelação bíblicas de prosperidade financeira, você está convidado. Primeira terça-feira de dezembro agora. Domingo que vem nós avisa de novo, tá? Deus abençoe vocês, vão com Deus. Está finalizado em nome de Jesus.